Bem-vindos ao canal EXPX. Nesse vídeo, eu faço a correção da avaliação intermediária referente ao terceiro ano do ensino médio aplicada em 2023. A avaliação intermediária é uma das avaliações adotadas pela Rede Estadual de Minas Gerais para avaliar o conhecimento de nossos estudantes. Então, vamos lá. Primeira questão. Essa questão diz o seguinte: o movimento de um objeto foi analisado durante 10 segundos. De 0 a 3 segundos, sua velocidade cresceu linearmente, partindo do repouso e alcançando 5 km por hora. De 3 a 7 segundos, a velocidade se manteve constante. E de 7 a 10 segundos, a velocidade decaiu linearmente até o objeto encerrar seu movimento. Estando a velocidade representada no eixo Y e o tempo no eixo X, a questão quer saber qual dessas representações gráficas corresponde a essa situação. Eu vou construir o gráfico analisando os três intervalos de tempo destacados. Primeiro, de 0 a 3 segundos. Ele diz que o objeto partiu do repouso, então no tempo zero a velocidade era zero. Então o ponto 00, que eu estou mostrando em verde, faz parte do meu gráfico. Depois, a velocidade aumentou até atingir 5 km por hora no tempo 3 segundos. Então o ponto 3 e 5 também faz parte do gráfico. E quando ele diz que a velocidade cresceu linearmente, cresceu significa que, caminhando para a direita, o gráfico sobe. E linearmente significa que o gráfico é uma reta ou segmento de reta. Então, ligando esses dois pontos com o segmento de reta, temos aí o trecho de 0 a 3 segundos representado em vermelho no gráfico. Depois, o enunciado diz que, de 3 a 7 segundos, a velocidade se manteve constante. Então, no tempo 7, a velocidade ainda era 5 km por hora. Teremos, então, o ponto 7 e 5. E como nesse trecho, de 3 a 7 segundos, a velocidade foi sempre 5 km por hora, a representação gráfica nesse período vai ser um segmento de reta paralelo ao eixo X, que eu estou mostrando em azul. E, finalmente, a questão relata que, de 7 a 10 segundos, a velocidade decaiu linearmente até o objeto encerrar seu movimento. Então, no tempo 10 segundos, o objeto parou. Então, o ponto 10 e 0, que eu estou mostrando em verde, é parte do meu gráfico. E quando ele diz que a velocidade decaiu linearmente, decaiu significa decresceu. Ou seja, caminhando para a direita, o gráfico desce. E esse linearmente, como eu já disse, indica que nesse trecho o gráfico será um segmento de reta, que eu estou mostrando em verde. Então, está pronta a nossa representação gráfica. Notamos, então, que a alternativa correta é a letra B de bola. Questão 2. Essa questão fornece um sistema formado por duas equações polinomiais de primeiro grau e quer saber em qual dessas alternativas temos uma representação geométrica desse sistema. É o seguinte: a solução do sistema é o ponto em que as duas retas se encontram. Em outras palavras, o ponto de interseção das duas retas verifica as duas equações que compõem esse sistema. E da maneira que essa questão foi proposta, eu até poderia pegar o ponto em que as retas se encontram em cada alternativa e verificar se esse ponto satisfaz as duas equações do sistema. Mas eu não vou fazer dessa forma. Eu vou resolver o sistema. Então, vamos lá.
Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. Para isso, eu vou fazer o x da primeira equação virar 3x. E ao adicionar as duas equações membro a membro, eu vou eliminar a incógnita x e daí eu consigo o valor de y. E para o x virar 3x, eu vou multiplicar a primeira equação por 3. 3 vezes x dá 3x. 3 vezes y fica mais 3y. E 3 vezes 6 dá 18. E a equação de baixo eu vou copiar. E agora, adicionando as duas equações membro a membro, eu elimino a incógnita x. Teremos então 3x menos 3x dá zero. Não precisa escrever, só cancela. 3y mais 4y dá 7y. Igual embaixo de igual. E 18 menos 4 dá 14. Então, obtivemos 7y igual a 14. E agora eu vou isolar o y. O 7 que está multiplicando vai dividindo para o segundo membro. Ficamos então com y igual a 14 sobre 7. E fazendo essa divisão, encontramos y igual a 2. Agora, falta encontrar o valor de x. Para isso, eu vou substituir o valor de y encontrado em qualquer uma das equações do sistema. Vou escolher a primeira equação. Então, trocando y por 2 na primeira equação, ficamos com x mais 2 igual a 6. Levando o 2 para o segundo membro, ficamos com x igual a 6 menos 2. E efetuando a operação, obtemos x igual a 4. Para me facilitar, eu vou chamar a primeira reta de R e a segunda de S. Temos então que o ponto de interseção das retas R e S é o ponto P de coordenadas 4 e 2. Então, acabamos de ver que o ponto de interseção das retas R e S é o ponto P de coordenadas 4 e 2. E observando a alternativa C, nela, de fato, as retas se encontram num ponto de coordenadas 4 e 2. Como a alternativa C é a única na qual as retas se encontram no ponto 4 e 2, já dá para saber que ela é a correta. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais. E se tivéssemos outras alternativas com as retas se encontrando no ponto 4 e 2? Nesse caso, como verificar se a alternativa C é a correta? É o que eu vou explicar agora. Bom, para fazer essa verificação, eu tenho que pegar mais um ponto em cada uma das retas da figura e provar que esses pontos pertencem, respectivamente, às retas R e S. Então, vamos lá. Eu estou pegando em uma das retas da figura o ponto 0 e 6. Vou chamar esse ponto de ponto K. E eu vou verificar se o ponto K pertence à reta R. Para isso, eu vou trocar o x por 0 e o y por 6 na equação da reta R. Fazendo essa troca, teremos 0 mais 6, que dá 6. Como deu 6, significa que o ponto K verifica a equação da reta R. Logo, o ponto K pertence à reta R. Agora, eu sei com certeza que a reta que passa pelo ponto P e pelo ponto K é, de fato, a reta R. Então, estou pintando a reta R em verde. Agora, eu vou pegar mais um ponto na outra reta da figura. Estou pegando o ponto 0 e menos 1. Estou chamando esse ponto de W e vou verificar se o ponto W pertence à reta S. Para isso, eu vou trocar na equação da reta S o x por 0 e o y por menos 1. Fazendo essa troca, teremos menos 3 vezes 0 mais 4 vezes menos 1. Menos 3 vezes 0 dá 0. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. E 0 menos 4 é igual a menos 4.
Como deu menos 4, significa que o ponto W verifica a equação da reta S. Logo, o ponto W pertence à reta S. Agora, com certeza, eu posso afirmar que a reta que passa pelos pontos P e W da figura é a reta S. Então, estou pintando a reta S de rosa. Então, se houvesse outras alternativas com as retas se encontrando no ponto 4 e 2, é assim que eu faria a verificação para ter certeza que é a letra C a correta. Então, bora marcar correta letra C de camarão. Questão 3. Eu sugiro que você pause o vídeo e leia a questão, porque ele faz uma contextualização, mas indo bem direto ao ponto. Dado esse triângulo aí, quer saber o valor de x. Então, vamos lá. É o seguinte, essas relações que o exercício forneceu, seno e cosseno, são aplicáveis a triângulos retângulos. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto ou ângulo de 90 graus, que é esse ângulo azul da figura. No triângulo retângulo, os lados que formam o ângulo reto são os catetos, e o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Eu vou pegar um dos ângulos agudos desse triângulo e vou chamá-lo de ângulo alfa. Teremos o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente ao ângulo alfa. E aí, identificados cateto oposto e cateto adjacente, podemos aplicar as relações trigonométricas. Temos que o seno do ângulo alfa é dado pelo quociente entre o cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa. Já o cosseno do ângulo alfa é dado pelo quociente entre o cateto adjacente ao ângulo alfa e a hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é dada pelo quociente entre o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente a ele. Dito isso, vamos voltar ao exercício. Eu vou descobrir o valor daquele ângulo do vértice P para ver se esse triângulo é retângulo. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, o ângulo do vértice P mais o ângulo de 30 graus mais o ângulo de 51 graus é igual a 180 graus. 30 mais 51 dá 81. Então, P mais 81 graus é igual a 180 graus. Vou levar o 81 para o outro membro, ficamos com P igual a 180 menos 81, e efetuando essa subtração, achamos que o ângulo do vértice P vale 99 graus. Já que o triângulo dado não é um triângulo retângulo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar a partir do ponto P um segmento de reta perpendicular ao lado OK, que é esse segmento vermelho. Esse segmento determina no lado OK o ponto M. Temos então que o triângulo ficou dividido em dois triângulos retângulos e agora é possível aplicar as relações trigonométricas. Agora eu vou chamar o segmento PM de K e vou aplicar o seno ao triângulo OMP. Teremos que seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que vale K, dividido pela hipotenusa, que vale 156. Trocando o seno de 30 graus pelo valor fornecido, que é 0,50, ficamos com 0,50 igual a K sobre 156. Trazendo 156 para o primeiro membro, ele vem multiplicando e efetuando 0,50 vezes 156, 0,50 é meio, que indica a metade. A metade de 156 é 78.
Ficamos então com K igual a 78. Aplicando agora o seno ao triângulo QMP, teremos que seno de 51 graus é igual ao cateto oposto, que vale K, dividido pela hipotenusa, que vale X. Trazendo o X para o primeiro membro, ele vem multiplicando. Agora eu vou levar o seno de 51 para o segundo membro, ele vai dividindo, substituindo o K pelo valor encontrado, que é 78, e o seno de 51 pelo valor fornecido, que é 0,78, ficamos com x igual a 78 sobre 0,78. Para efetuar essa divisão, eu vou eliminar a vírgula do denominador, multiplicando ele por 100. E para não alterar o valor da fração, eu multiplico o numerador pelo mesmo valor. 78 vezes 100 nos dá 7.800. E 0,78 vezes 100 dá 78. 78 dividido por 78 dá 1, que seguido de 2 zeros nos dá x igual a 100 metros. Então, a alternativa correta é a letra A de abacate. Quarta questão. Essa questão fornece a equação de uma reta R e quer saber qual dentre as retas ST, UV e W é perpendicular à reta R. Observe que todas as equações de reta fornecidas pelo exercício estão escritas com o y isolado. E quando a equação de uma reta está escrita com o y isolado, o número que acompanha o x é chamado de coeficiente angular, que eu estou indicando pela letra M. Imagine que temos duas retas, reta C e reta D. A reta C será perpendicular à reta D se e somente se o coeficiente angular da reta C for igual a menos 1 sobre o coeficiente angular da reta D. MC igual a menos 1 sobre MD significa que o coeficiente angular da reta C é o inverso do coeficiente angular da reta D com sinal trocado. Por quê? 1 sobre significa inverso e o menos indica sinal trocado. Então, temos o seguinte: o coeficiente angular da reta R é 3 e o inverso de 3 com sinal trocado é menos 1/3. E dentre as opções fornecidas, a reta que tem coeficiente angular igual a menos 1/3 é a reta W. Então, menos 1/3 é o coeficiente angular da reta W. Então, a reta W é perpendicular à reta R. Daí, temos que a alternativa correta é a letra E de elevador. Questão 5. Essa questão fornece um vetor V, menos 1 e 2, dado na forma de par ordenado, e quer saber quem é o vetor P resultante da operação P igual a menos 3 vezes V. Então, vamos lá. Eu quero o vetor P, que é igual a menos 3 vezes V. Então, vou trocar o vetor V pelo par ordenado menos 1 e 2. Fica igual a menos 3 vezes par ordenado menos 1 e 2. Distribuindo esse menos 3 dentro do parêntese, fica menos 3 vezes menos 1, vírgula, menos 3 vezes 2. Efetuando menos 3 vezes menos 1, menos vezes menos fica positivo e 3 vezes 1 dá 3. Efetuando menos 3 vezes 2, negativo vezes positivo fica negativo e 3 vezes 2 dá 6. Teremos, então, menos 6. Então, já obtivemos o vetor P e ele é dado pelo par ordenado 3 e menos 6. Daí, temos que a alternativa correta é a letra B de brócolis.
Sexta questão. Essa questão quer saber qual é a equação de uma circunferência que tem centro no ponto C de coordenadas 2 e menos 4 e raio valendo 3 unidades de comprimento. É o seguinte: se uma circunferência tem centro no ponto C de coordenadas A e B e raio R, a sua equação na forma reduzida é dada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, basta pegar as coordenadas do centro e o raio fornecidos e substituir nesse formato reduzido da equação da circunferência. Temos que o centro da circunferência é o ponto C de coordenadas 2 e menos 4. O raio dela vale 3. Então, o A é 2, o B é menos 4 e o R é 3. Substituindo esses valores no formato reduzido da equação da circunferência, teremos x menos a ao quadrado fica x menos 2 ao quadrado, mais y menos b ao quadrado fica y menos menos 4 ao quadrado. E igual a r ao quadrado fica igual a 3 ao quadrado. Vale notar que em y menos menos 4, um menos é do formato reduzido da equação da circunferência e o outro menos é do menos 4. Daí, eu vou copiar o x menos 2 ao quadrado mais y menos menos 4 ao quadrado fica y mais 4 ao quadrado e igual a 3 ao quadrado fica igual a 9. Temos então que a correta é a alternativa C de circunferência. Questão 7. Essa questão também faz uma contextualização, mas indo bem direto ao ponto. No triângulo da figura, temos um lado que mede 8, outro lado que mede 4, e esses lados formam um ângulo de 60 graus. E a questão quer saber quanto que vale o lado PQ desse triângulo. Então, vamos lá. Embora o triângulo da figura pareça um triângulo retângulo, eu não posso afirmar isso, porque não há indicação de ângulo reto no ângulo do vértice Q. E se o ângulo do vértice Q medir 89,9 graus, o nosso olho não consegue diferenciar 89,9 graus de 90 graus. Então, esse triângulo até pode ser um triângulo retângulo, mas eu não tenho argumentos para afirmar isso. E como eu não sei se esse triângulo é um triângulo retângulo, eu vou resolver esse exercício pela lei dos cossenos. Nós queremos a medida do lado PQ, então vou chamar esse lado de x. A lei dos cossenos pode ser usada quando nós temos as medidas de dois lados e do ângulo por eles formado e queremos o lado oposto ao ângulo, que é o caso desse exercício. A lei dos cossenos diz que, em qualquer triângulo, o quadrado de um lado, então x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, então é igual a 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, então menos 2 vezes 8 vezes 4, pelo cosseno do ângulo por eles formado, então vezes cosseno de 60. A questão não forneceu o cosseno de 60 e por isso é importante que o estudante saiba o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. Então agora eu vou copiar essa expressão trocando o cosseno de 60 pelo seu valor, que é 1/2. Daqui para frente é fazer conta. 8 ao quadrado dá 64. 4 ao quadrado dá 16. Naquelas multiplicações, eu vou simplificar 2 com 2 e menos 8 vezes 4 vezes 1 dá
menos 32. 64 mais 16 dá 80. E 80 menos 32 resulta em 48. Agora, para isolar o x, eu levo o expoente 2 para o segundo membro e ele vai como uma raiz quadrada. Como o expoente 2 é par, a raiz quadrada fica precedida do mais ou menos. Teremos então x igual a mais ou menos raiz de 48. Como é um problema de geometria, a resposta negativa não me interessa. Ficamos então com x igual a raiz quadrada de 48. E agora eu vou usar um artifício para chegar à resposta correta sem efetivamente ter que calcular a raiz quadrada de 48. É o seguinte, 48 está entre os quadrados perfeitos 36 e 49. Isso significa que a raiz de 48 vai estar entre a raiz de 36 e a raiz de 49. A raiz de 36 é 6. A raiz de 49 é 7. Então, a raiz de 48 é um número entre 6 e 7. Então, pelas alternativas oferecidas, dá para saber que uma aproximação para a raiz de 48 é 6,8. Temos então que x é igual a 6,8 quilômetros. E a alternativa correta é a letra A de antibiótico. Questão 8. A questão 8 fornece 5 figuras e quer saber em qual delas o ponto P equidista dos pontos que formam o contorno da figura. Equidistar é estar à mesma distância. Então vamos analisar cada uma dessas figuras. A primeira figura é uma região quadrada e eu estou colocando o contorno dela em azul. E estou pegando 2 pontos sobre esse contorno. Estou ligando o ponto P a um dos pontos com segmento vermelho e ligando o ponto P ao outro ponto com um segmento verde. É óbvio que o segmento verde é maior que o segmento vermelho, mas vamos dar uma explicação técnica para isso. Quando eu tracei o segmento vermelho, eu o fiz perpendicular a um dos lados do quadrado. E ao traçar o segmento verde, formou-se um triângulo retângulo. E, em qualquer triângulo, ao maior ângulo se opõe o maior lado, ou seja, a hipotenusa é maior que os catetos. Então, o segmento verde, que é a hipotenusa, é maior que o segmento vermelho, que é um cateto. E, portanto, na figura 1, o ponto P não equidista dos pontos que constituem o contorno dessa figura. A terceira figura é uma região triangular. E eu estou colocando o ponto P em rosa e pegando mais 2 pontos do contorno, um amarelo e um vermelho. Está claro que a distância do ponto P ao ponto amarelo é bem diferente da distância do ponto P ao ponto vermelho. Ou seja, está claro que o segmento azul é maior do que o verde. Então, os pontos que constituem o contorno dessa figura não estão à mesma distância do ponto P. Na quarta figura, eu estou mostrando 2 pontos do contorno em vermelho. E está claro que a distância do ponto P a esses pontos são bem diferentes, ou seja, o segmento verde e o segmento azul têm tamanhos diferentes. Portanto, o ponto P não equidista de todos os pontos que constituem o contorno na figura 4. A região da figura 5 é um setor circular e eu estou mostrando 2 pontos do contorno em amarelo. Novamente, é óbvio que a distância do ponto P a esses pontos é bem diferente, ou seja, segmento vermelho bem maior que o segmento azul e, portanto, o ponto P não vai estar à mesma distância de todos os pontos do contorno.
E, finalmente, na figura 2, temos uma região circular e o contorno da região circular se chama circunferência. Estou pegando 3 pontos em amarelo sobre esse contorno e vou ligar o ponto P, que é o centro da circunferência, a esses pontos, com um segmento azul, outro vermelho e mais um em verde. Esses segmentos têm a mesma medida e são o raio da circunferência. Então, o centro é equidistante de todos os pontos da circunferência, que é o contorno, e essa distância invariável se chama raio. Portanto, é na figura 2 que o ponto P é equidistante de todos os pontos do contorno. Então, bora marcar. Alternativa correta, letra B de bola. Questão 9. Essa questão mostra 2 vetores U e V representados na malha quadriculada. E a questão quer saber qual das alternativas apresenta o vetor soma U mais V. Para determinar o vetor resultante da soma dos vetores U e V, eu vou aplicar a regra do paralelogramo, que consiste no seguinte: vou traçar um segmento de reta paralelo ao vetor V, que está aí em vermelho. Agora eu vou traçar outro segmento de reta, dessa vez paralelo ao vetor U, também em vermelho. E o vetor resultante da soma dos vetores U e V vai ter a sua origem na origem comum dos vetores U e V, e sua outra extremidade vai estar no ponto de encontro dos segmentos paralelos aos vetores. Então, o vetor soma é esse vetor azul que eu estou mostrando na figura. Só para ilustrar, imagine que um barco tem uma velocidade ocasionada pela força de seus motores na direção e sentido do vetor U, e que a correnteza do rio tem uma velocidade na direção e sentido do vetor V. Então, como o barco está animado por essas duas velocidades, ele vai tomar a direção e sentido do vetor soma, U mais V. Mais uma vez, paralelo ao vetor V, paralelo ao vetor U e vetor resultante. Daí, notamos que a alternativa correta é a letra E de estratosfera. Questão 10. Essa questão quer saber qual é a equação reduzida de uma reta que passa pelos pontos de coordenadas -4 e 6 e 8 e 9. Essa questão pode ser resolvida de várias formas, inclusive substituindo os pontos nas alternativas. Mas eu vou utilizar uma maneira mais técnica. Dentre as várias possibilidades, eu vou utilizar o formato reduzido da equação da reta. O formato reduzido da equação da reta é y igual a mx mais q, onde m é o coeficiente angular, q é o coeficiente linear e x e y são as variáveis da equação. A ideia que eu vou usar na resolução é a seguinte: eu vou calcular o m e vou substituí-lo juntamente com um dos pontos dados no formato reduzido da equação da reta. Daí eu encontro o q. Depois, basta substituir o m e o q no formato reduzido da equação, que teremos resolvido a questão. Então, mãos à obra. Calculando o coeficiente angular, que é o m, temos que o m é igual a ΔY sobre ΔX. ΔY é a variação do y e ΔX é a variação do x. Para calcular o ΔY, basta fazer y de um ponto menos o y do outro. Então, teremos 9 menos 6 sobre ΔX, x de um ponto menos x do outro, começando pelo mesmo ponto que eu comecei para os y's. Então, no nosso caso, teremos 8 menos 4. Fazendo conta, 9 menos 6 dá 3. 8 menos 4
Fica 8 mais 4, que é 12. Simplificando essa fração, dividindo numerador e denominador por 3, encontramos m igual a 1/4. Agora, eu vou escolher um dos pontos, vou escolher o ponto menos 4 e 6 e vou substituí-lo no formato reduzido da equação da reta, que é y igual a mx mais q. Então, vou trocar o m por 1/4, o x por menos 4 e o y por 6. Fazendo essas substituições, fica 6 igual a 1/4 vezes menos 4 mais q. Copiando o 6, 1 vezes menos 4 dá menos 4, que dividido por 4 dá menos 1, mais q. Levando menos 1 para o primeiro membro, ficamos com 6 mais 1 igual a q. 6 mais 1 dá 7, então fica 7 igual a q. E invertendo a igualdade, temos q igual a 7. E agora que eu tenho os valores de m e de q, eu vou substituí-los no formato reduzido da equação da reta. Ou seja, vou substituí-los em y igual a mx mais q. Então, fazendo essa substituição, fica y igual a 1/4 de x mais 7. Daí, temos que a correta é a alternativa B de bochecha. 11ª questão. Essa figura é um mapa topográfico no qual os pontos P e Q representam as extremidades de uma ponte. Nesse mapa, cada segmento de malha possui medida equivalente a 30 metros na realidade. E a questão quer saber qual é o comprimento dessa ponte em metros. Seguinte, eu vou fazer um triângulo retângulo de forma que o segmento PQ seja a hipotenusa desse triângulo. E eu preciso saber a medida desse cateto horizontal, do cateto vertical, e o que eu quero saber é a distância entre P e Q, que eu estou representando pela letra D. Para saber a medida do cateto horizontal, basta contar as malhas ou fazer 12 menos 4, que dá 8. Para o cateto vertical, ou contamos as malhas ou fazemos 9 menos 3, que dá 6. Então, obtivemos um triângulo retângulo com catetos valendo 8 e 6 e queremos a medida da hipotenusa, que representa a distância D. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, então D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Daí, 8 ao quadrado dá 64 e 6 ao quadrado dá 36. 64 mais 36 resulta em 100. Agora, eu vou levar o expoente 2 para o segundo membro e ele vai como raiz quadrada. Como 2 é par, a raiz quadrada fica precedida do mais ou menos. Teremos, então, D igual a mais ou menos raiz de 100. A raiz de 100 é 10 e, como é um problema de geometria, eu vou considerar apenas a resposta positiva. Ficamos, então, com D igual a 10. Entretanto, temos que lembrar que essa distância 10 está em segmento de malha e nós queremos a resposta em metros. Como cada segmento de malha corresponde a 30 metros, temos que multiplicar essa resposta por 30. Então, a distância real será D igual a 10 vezes 30, que dá 300 metros. Então, a alternativa correta é a letra A de amizade. 12ª questão é o seguinte: um sólido é composto por uma parte inferior de altura 10 centímetros e uma parte superior de altura 5 centímetros, conforme a figura. Na parte inferior, todas as seções transversais paralelas à base têm 6 centímetros quadrados de área. Já na parte superior, as seções transversais paralelas à base
possuem medidas correspondentes às seções paralelas à base de uma pirâmide de mesma altura e com 10 centímetros cúbicos de volume. E a questão quer saber qual é a medida do volume desse sólido em centímetros cúbicos. Para começar, uma seção transversal é obtida quando cortamos um sólido com plano. Eu estou mostrando na figura um plano alfa cortando o sólido e a interseção do plano alfa com o sólido é a seção transversal, que eu estou mostrando em amarelo com o contorno em vermelho. O plano alfa é chamado de plano secante e, no caso desse exercício, o plano alfa é paralelo à base do sólido e determina as seções transversais paralelas à base. Eu vou chamar o sólido inferior de sólido 1, S1, e a questão afirma que todas as seções transversais paralelas à base do sólido 1 têm área de 6 centímetros quadrados. Pelo princípio de Cavalieri, podemos dizer que o volume desse sólido é igual ao volume de um prisma reto que tem área da base 6 centímetros quadrados e altura 10 centímetros. Então, o volume do sólido 1 será área da base, que é 6, vezes a altura, que vale 10. E 6 vezes 10 é igual a 60 centímetros cúbicos. Agora, eu vou chamar a parte superior desse sólido de sólido 2, S2. E a questão afirma que todas as seções transversais paralelas à base do sólido 2 têm medidas iguais às seções transversais paralelas à base correspondentes de uma pirâmide de mesma altura e volume 10 centímetros cúbicos. Pelo princípio de Cavalieri, isso significa que o volume do sólido 2 é igual ao volume dessa pirâmide. Então, o volume do sólido 2 será igual a 10 centímetros cúbicos. Daí, teremos que o volume do sólido da figura será igual à soma dos volumes do sólido 1 e do sólido 2. Volume do sólido 1 é 60, mais o do sólido 2 é 10, e essa soma resulta em 70 centímetros cúbicos. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. 13ª questão. Indo bem direto ao ponto, essa questão é o seguinte: sabendo que cada quadradinho da malha quadriculada vale 1 centímetro quadrado, a questão quer saber qual é a área total dessa figura que está aí na tela. Há várias formas de resolver essa questão, mas eu vou fazer de uma maneira bem tradicional, calculando a área de cada figura geométrica que compõe essa figura. Então, vamos lá. Vou começar por esse triângulo que eu estou colocando o contorno dele em vermelho. Sabemos que a área de um triângulo é dada por base vezes altura sobre 2. Então, estou traçando uma altura desse triângulo, lembrando que a altura é o segmento de reta que sai de um vértice e faz 90 graus no lado oposto ou na reta suporte do lado oposto. E esse lado oposto é a base. Então, contando os segmentos de malha aí na figura, temos que a base vale 8, a altura vale 4 e essa área será então igual a 8 vezes 4 sobre 2. 8 vezes 4 dá 32, que sobre 2 é igual a 16. Próxima figura é esse triângulo que eu coloquei o contorno dele em verde. Como a malha é constituída por quadrados, temos que dois lados desse triângulo fazem um ângulo de 90 graus, ou seja, temos um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, os catetos podem ser considerados, respectivamente, como base e altura. Então,
contando os segmentos de malha, temos que um cateto mede 6, o outro também mede 6, e a área desse triângulo será igual a 6 vezes 6 sobre 2. 6 vezes 6 dá 36, que sobre 2 nos fornece 18. Próxima figura é o triângulo que eu estou colocando o contorno dele em amarelo. Traçando uma das alturas desse triângulo, percebemos que a base vale 6 e, contando as malhas, vemos que essa altura mede 3. Então, essa área será base vezes altura sobre 2, que fica 6 vezes 3 sobre 2. 6 vezes 3 é 18, e sobre 2 dá 9. Próxima figura, temos novamente um triângulo que eu estou colocando o contorno dele em azul, traçando uma de suas alturas e contando os segmentos de malha, temos que a base mede 4, essa altura vale 2, então essa área será igual a base, que é 4, vezes a altura, que é 2, sobre 2. Cancelando 2 com 2, temos que essa área é igual a 4. Próxima figura, estou colocando o contorno dela em vinho e essa figura é um quadrado. Como todo quadrado é losango, eu vou considerá-la como um losango. E a área do losango é dada por diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Traçando as diagonais desse quadrado e contando os segmentos de malha, percebemos que cada diagonal mede 4. Então, sua área será dada por diagonal, que é 4, vezes a outra diagonal, que também vale 4, sobre 2. Dividindo 4 por 2, isso dá 2. Ficamos, então, com 4 vezes 2, que é igual a 8. Continuando, a figura seguinte é um paralelogramo, que eu estou colocando o contorno dele em marrom. A área de um paralelogramo é dada pelo produto da base pela altura. Então, estou traçando uma das alturas desse paralelogramo e contando os segmentos de malha, temos que sua base vale 3 e essa altura mede 2. A área será, então, igual a 3 vezes 2, que resulta em 6. E, finalmente, chegamos à última figura, que é um triângulo que eu estou colocando o contorno dele em salmão. Esse triângulo é um triângulo retângulo e, contando os segmentos de malha, percebemos que ambos os catetos dele medem 2. Então, a sua área será dada por cateto vezes cateto sobre 2. Então, teremos área igual a 2 vezes 2 sobre 2. Cancelando 2 com 2, resta que essa área é igual a 2. Agora, basta somar todas essas áreas que chegaremos à área total da figura. Então, somando essas áreas, teremos 16 mais 18 dá 34, com 9, 43, com 4, 47, com 8, 55, com 6, 61, mais 2 dá 63. Então, temos que a área procurada vale 63 centímetros quadrados. Então, bora marcar. Vimos que a área total deu 63 centímetros quadrados. Então, a correta é a alternativa B de bisbilhotar. Questão 14. Essa questão diz o seguinte: uma confeiteira utiliza 15 ovos e 2.220 gramas de farinha para fazer um bolo. Certa vez, ela recebeu uma encomenda desse bolo em que utilizaria 25 ovos e a quantidade proporcional de farinha em relação à receita de 15 ovos. E a questão quer saber quantos gramas de farinha ela precisou utilizar para fazer o bolo da encomenda. Eu vou usar uma regra de 3 para resolver essa questão.
temos as grandezas ovos e farinha. E a questão diz que, para uma receita de 15 ovos, são usados 2.220 gramas de farinha. E a questão quer saber, para uma receita de 25 ovos, quantos gramas de farinha serão utilizados. Então, está aí a nossa regra de 3. É fácil de perceber que, aumentando a quantidade de ovos, a quantidade de farinha também deve ser aumentada. E quando isso acontece, dizemos que as grandezas são diretas. E o enunciado diz que a quantidade de farinha a ser usada na receita de 25 ovos deve ser proporcional à quantidade usada na receita de 15 ovos. Então, as grandezas ovos e farinha são diretas e proporcionais, ou seja, são diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, a regra de 3 é resolvida multiplicando cruzado e igualando os produtos. Daí, fazemos então 15 vezes x, que dá 15x, igual a 25 vezes 2.220. Agora, eu vou levar o 15 para o segundo membro, ele vai dividindo. E agora, como temos uma multiplicação no numerador, eu vou simplificar o 25 e o 15, dividindo ambos por 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 15 dividido por 5 dá 3. Então, isso é igual a 5 vezes 2.220 sobre 3. E para dividir 2.220 por 3 de cabeça, eu vou dizer que 2.220 é 2.100 mais 120. 2.100 dividido por 3 dá 700. 120 dividido por 3 dá 40. E 700 mais 40 resulta em 740. Ficamos então com 5 vezes 740. 5 vezes 700 dá 3.500. 5 vezes 40 dá 200. 3.500 com 200 dá 3.700. Então, a quantidade de farinha a ser usada na receita de 25 ovos é 3.700 gramas. E a correta é a alternativa D, de dromedário. 15ª questão. Essa questão diz que Rafael comprou uma certa quantidade de copos e o preço de cada copo é numericamente equivalente à quantidade de copos comprada. Ao todo, Rafael pagou R$ 64,00 por essa compra e a questão quer saber quantos copos Rafael comprou. Para começar, eu vou chamar o preço de cada copo de P, a quantidade de copos de Q e o valor total pago de V. É fácil de perceber que o preço de cada copo vezes a quantidade de copos é igual ao valor total pago. Daí, podemos escrever que P vezes Q é igual a V. E quando a questão relata que o preço de cada copo é numericamente equivalente à quantidade de copos, ela está me dizendo que o P é igual ao Q. Então, essa expressão pode ser reescrita como Q vezes Q igual a V. Ou seja, eu troquei o P pelo Q, já que P é igual a Q por serem numericamente equivalentes. Efetuando Q vezes Q, obtemos Q ao quadrado. Ficamos então com Q ao quadrado igual a V. Como o valor total pago, que é o V, é 64, ficamos com Q ao quadrado igual a 64. Levando o expoente 2 para o segundo membro, ele vai como uma raiz quadrada. E como 2 é par, a raiz quadrada fica precedida do mais ou menos. Teremos então Q igual a mais ou menos raiz quadrada de 64.
Como a quantidade de copos comprada é um número inteiro e positivo, eu vou ignorar o negativo e ficamos com Q igual a raiz de 64, o que nos fornece Q igual a 8. Então, a quantidade de copos comprada foi de 8 copos. E a alternativa correta é a letra B de braquistócrona. 16ª questão. Essa questão fornece a vista lateral de um escorregador com algumas medidas indicadas e quer saber quantos metros de comprimento tem a base desse escorregador. Eu vou começar chamando a base do escorregador de X. Temos então um triângulo retângulo com um ângulo agudo de 26 graus, um cateto adjacente a ele, que é a base que eu chamei de X, e a hipotenusa medindo 30 metros. E a relação trigonométrica no triângulo retângulo, que relaciona o cateto adjacente a um ângulo agudo e a hipotenusa, é o cosseno. Escrevemos então que cosseno de 26 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora, basta substituir os valores dados nessa expressão. O valor dado para o cosseno de 26 graus é 0,9. Teremos, então, 0,9 igual ao cateto adjacente, que é a base, que eu chamei de x, dividido pela hipotenusa, que é 30. Invertendo essa igualdade, podemos escrever que x sobre 30 é igual a 0,9. Levando o 30 para o segundo membro, teremos x igual a 0,9 vezes 30. E para efetuar essa multiplicação, como o 30 termina em zero, esse zero compensa uma casa após a vírgula. Então, essa multiplicação tem o mesmo resultado que 9 vezes 3, ou seja, x igual a 27. Então, a base do escorregador mede 27 metros e a alternativa correta é a letra C de crisálida. Questão 17. Essa questão afirma que a diferença entre o quadrado do tempo total gasto por José na fase de um jogo e o total desse tempo é de 156 horas. E quer saber quantas horas José gastou jogando essa fase do jogo. Eu vou começar colocando esse enunciado na forma de uma equação matemática. E para isso, eu vou chamar o tempo total de x. E como a questão diz que a diferença entre o quadrado do tempo total e o tempo total é de 156 horas, isso me permite escrever que x ao quadrado menos x é igual a 156. Antes de continuar, vale mencionar que, da maneira como essa questão foi proposta, eu poderia testar cada uma das alternativas, mas eu vou desenvolver a questão como se isso não fosse possível. Então, continuando, nota-se que caímos numa equação de segundo grau completa. E como eu vou resolvê-la aplicando fórmula, eu vou trazer o 156 para o primeiro membro. Ficamos então com x ao quadrado menos x menos 156 igual a zero. E daí temos que o a da equação é 1, o b é menos 1 e o c é menos 156. Temos que a fórmula do delta é delta igual a b2 menos 4ac, e substituindo os valores, teremos b ao quadrado fica menos 1 ao quadrado. E menos 4ac fica menos 4 vezes 1 vezes menos 156. Fazendo conta, podemos fazer simultaneamente a potência e as multiplicações. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4.
E menos 4 vezes menos 156, menos vezes menos fica mais, e 4 vezes 156 dá 624. E 1 mais 624 resulta em 625. E agora temos que a fórmula que me dá os valores de x é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, teremos menos b fica menos menos 1. Mais ou menos raiz de delta fica mais ou menos raiz de 625. E sobre 2a fica sobre 2 vezes 1. Como vamos precisar da raiz quadrada de 625, eu vou calculá-la de uma vez. E para isso, eu vou fazer a decomposição do 625 em fatores primos. Então, temos aí o 625. O menor primo que divide o 625 é o 5, e a divisão dá 125. Menor primo que divide o 125 também é o 5, e a divisão dá 25. Menor primo que divide o 25, novamente, é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. Menor primo, 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Isso significa que o 625 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, é 5 elevado à quarta. Então, a raiz quadrada de 625 é igual à raiz quadrada de 5 elevado a 4. E para tirar da raiz, eu divido o expoente pelo índice. Como a raiz é quadrada, o índice é 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, esse 5 elevado à quarta sai da raiz como 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado é 25. Então, raiz quadrada de 625 é igual a 25. Então, retomando, menos menos 1 fica 1. Mais ou menos raiz de 625 fica mais ou menos 25. E 2 vezes 1 dá 2. E agora teremos duas raízes. Uma usando o sinal negativo e a outra usando o sinal positivo. Usando o sinal negativo, vai ficar 1 menos 25 dá menos 24, que sobre 2 dá menos 12. E usando o sinal positivo, 1 mais 25 dá 26, que sobre 2 é igual a 13. Vale lembrar que você poderia chegar a essas raízes aplicando soma e produto, ou seja, se você percebesse de cabeça dois números cuja soma é 1 e o produto é menos 156, se você percebesse isso de cabeça, você não precisaria passar por todo esse processo de cálculo. E, finalmente, pela contextualização do problema, percebemos que a resposta negativa não serve. Ficaremos, então, com a resposta positiva. Daí, temos que o tempo total gasto nessa fase do jogo foi de 13 horas. E a resposta correta é a alternativa B de blastômero. Questão 18. Essa questão diz o seguinte: Daniela obteve um desconto de 60% nas mensalidades de um curso. Sabendo que a mensalidade integral desse curso é de R$ 936, a questão quer saber qual será o valor da mensalidade paga por Daniela. Então, mãos à obra. O valor integral da mensalidade é o valor total, que corresponde a 100%. Ela obteve um desconto de 60%. Consequentemente, ela deverá pagar o total, que é 100%, menos o desconto obtido de 60%. Ou seja, ela pagará 40% do valor total da mensalidade. Então, o nosso problema se resume a calcular
40% do total, ou seja, 40% de 936. 40% é 40 sobre 100. O de eu troco pelo vezes e copio o 936. 40 dividido por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Isso dá 0,4. Ficamos então com 0,4 vezes 936. Fazendo conta, 4 vezes 900 é 3.600, 4 vezes 30 é 120 e 4 vezes 6 dá 24. Adicionando esses valores, obtemos 3.744. Só que não é o 4 que está multiplicando, é o 0,4. Então, eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda e o resultado dessa multiplicação fica sendo 374,4. Então, o valor que Daniela pagará como mensalidade desse curso será de R$ 374,40. E a alternativa correta é a letra A de abditivo. Questão 19. Essa questão relata o seguinte: Júlia descobriu que estava com uma febre de 40 graus. Sua mãe lhe deu um antitérmico que fez a temperatura diminuir gradativamente. Uma hora depois, a temperatura era de 38 graus, permanecendo assim durante 2 horas, quando a temperatura voltou a subir. E a questão quer saber qual é o gráfico que representa essa situação. Então, vamos lá. Temos o tempo representado no eixo horizontal e a temperatura representada no eixo vertical. E a questão explica que, num primeiro momento, a Júlia tinha uma febre de 40 graus. Então, o gráfico tem que partir de um ponto onde a temperatura é positiva. E as letras B, C e D satisfazem a esse requisito, que eu estou mostrando com uma bolinha amarela. Então, com isso, já podemos descartar as letras A e E. Depois, a questão relata que ela tomou um antitérmico que fez a temperatura diminuir gradativamente. Isso significa que, com o passar do tempo, ou seja, caminhando para a direita, o gráfico desce, já que a temperatura diminuiu. E as alternativas que satisfazem a essa parte do enunciado são a alternativa C e a alternativa D, conforme eu estou mostrando em vermelho. Com isso, já podemos eliminar também a alternativa B. Continuando, a questão diz que uma hora depois a temperatura foi medida e ela estava com 38 graus, permanecendo assim durante 2 horas. Isso significa que, nesse momento, a temperatura para de decrescer e permanece em 38 graus durante 2 horas. Então, o gráfico vai ser, nesse intervalo de tempo, um segmento de reta horizontal, já que a temperatura não varia. E tanto a alternativa C quanto a alternativa D estão de acordo com isso, conforme eu estou mostrando em verde. Então, é essa última parte do enunciado que vai decidir qual é a alternativa correta. E a questão disse que, após permanecer com 38 graus durante 2 horas, a temperatura voltou a subir. Isso significa que, com o passar do tempo, isto é, caminhando para a direita, o gráfico sobe, já que a temperatura voltou a subir. E a alternativa que está em conformidade com isso é a letra D, conforme eu estou mostrando em azul. Com isso, a alternativa C está descartada. Então, recapitulando, num primeiro momento a temperatura era de 40 graus, ou seja, no tempo zero, temperatura 40. Depois a temperatura diminuiu gradativamente
e 1 hora depois a temperatura era de 38 graus. Permaneceu assim durante 2 horas, ou seja, ficou em 38 graus até o tempo 3 horas e depois voltou a subir. Então, a correta é a alternativa D. Bora marcar letra D de dromedário. Questão 20. Essa questão quer saber qual é a equação reduzida de uma reta que forma um ângulo de 30 graus com o eixo das abscissas e que passa pelo ponto P de coordenadas raiz de 3 e 4. É o seguinte, o formato reduzido da equação da reta é y igual a mx mais q, onde m é a tangente de θ, sendo θ o ângulo formado entre o eixo x e a reta, tomado do lado direito da reta no sentido anti-horário. E a questão informa que esse ângulo é de 30 graus. Então, o m será tangente de 30 graus e, olhando a tabelinha fornecida, tiramos que esse valor é raiz de 3 sobre 3. Além disso, a questão fornece um ponto pelo qual a reta passa, que é o ponto P, raiz de 3 e 4. Então, temos nesse ponto que x é igual a raiz de 3 e y é igual a 4. Substituindo esses valores de m, de x e de y em y igual a mx mais q, teremos 4 igual a raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 mais q. E agora é fazer conta e isolar o q para descobrir o seu valor. Efetuando raiz de 3 vezes raiz de 3 no segundo membro, obtemos raiz de 9, que é 3. Fica, então, 4 igual a 3 sobre 3 mais q. 3 sobre 3 dá 1. Fica, então, 4 igual a 1 mais q. Trazendo o 1 para o primeiro membro, isso fica 4 menos 1 igual a q. 4 menos 1 dá 3, ficamos então com 3 igual a q, e invertendo a igualdade, obtemos q igual a 3. Agora é só voltar em y igual a mx mais q e trocar o m por raiz de 3 sobre 3 e o q por 3, que teremos encontrado a equação reduzida da reta. Fazendo isso, obtemos y igual a raiz de 3 sobre 3x mais 3. E a alternativa correta é a letra E de encéfalo. Questão 21. Essa questão é o seguinte. Márcio tem um pacote de TV a cabo com 100 canais e paga R$ 70 por mês. A questão quer saber quanto ele pagará se aumentar para 175 canais, aumentando proporcionalmente o valor mensal da assinatura. Essa questão pode ser resolvida por meio de uma regra de 3, mas eu vou usar aqui um raciocínio bem simples, que é o seguinte: qual seria o preço de um canal? Para saber o preço de um canal, basta eu dividir 70 por 100, ou seja, dividir o valor que ele paga por 100 canais pela quantidade de canais, que é 100. Efetuando essa divisão, achamos 0,7 reais ou 70 centavos. Agora eu vou descobrir o preço de 175 canais. Como o aumento foi proporcional, basta eu multiplicar 175 pelo preço de um canal, ou seja, fazer 175 vezes 0,7. Fazendo conta, 7 vezes 100 dá 700, 7 vezes 70 dá 490 e 7 vezes 5 dá 35. Adicionando esses valores, obtemos 1.225. Só que não é o 7 que está multiplicando, é o 0,7. Então, eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda
e o resultado dessa multiplicação fica sendo 122,5. Então, o preço de 175 canais é R$ 122,5 ou R$ 122,50. E a alternativa correta é a letra C de cúbito. Questão 22. Essa questão afirma que na figura os pontos P, Q e R representam cidades e, baseado nessa figura, quer saber qual é a distância entre as cidades P e R. Então, vamos lá. Eu quero saber a medida do lado PR do triângulo. Então, vou chamar esse lado de X. Na figura, em relação ao ângulo de 36 graus, nós temos o cateto oposto, que vale 60, que eu estou indicando por CO, e a hipotenusa, que é o X, e eu estou indicando por H. Como o triângulo da figura é retângulo, podemos aplicar as relações métricas no triângulo retângulo. E a relação métrica que relaciona cateto oposto e hipotenusa é o seno. Temos então que o seno de um ângulo agudo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, aplicando o seno a este exercício, teremos que o seno de 36 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo de 36 graus, que vale 60, dividido pela hipotenusa, que no caso é o x. Como o que me interessa é o x, eu vou isolar o x. Para começar, vou levar esse x para o primeiro membro, ele vem multiplicando, ficamos então com x vezes seno de 36 igual a 60. Agora, eu vou levar o seno de 36 para o segundo membro, ele vai dividindo, teremos então que x é igual a 60 sobre o seno de 36. E substituindo o seno de 36 pelo valor fornecido, temos que isso é igual a 60 sobre 0,59. Como o denominador é um número próximo de 0,6 e 60 dividido por 0,6 dá 100, concluímos então que 60 dividido por 0,59 é um número próximo de 100. E pelas alternativas já dá para sacar que a correta é a letra B de bola. Mas, explicando isso melhor, é o seguinte. Para começar, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 100. Ficamos então com 6.000 sobre 59. 6.000 eu vou dizer que é 5.900 mais 100. E agora eu vou separar em duas frações. Ficamos então com 5.900 sobre 59 mais 100 sobre 59. Fazendo conta, 5.900 dividido por 59 dá 100. E 100 sobre 59 é o seguinte: como 59 é menor que 100 e maior que a metade de 100, então a fração 100 sobre 59 corresponde a um número situado entre 1 e 2, ou seja, 1, alguma coisa. Daí, pelas alternativas, dá para concluir que a melhor aproximação é 101,7. Eu fiz esse artifício para não fazer a divisão, já que as alternativas, da maneira que foram colocadas, me permitiram fazer isso. Agora, se nas alternativas tivessem números como 101,6, 101,5 e 101,8, aí eu teria que efetuar a divisão. Então, a distância entre as cidades P e R é de 101,7 quilômetros e a correta é a alternativa B de Braquistócrona. Isso aí, galerinha!
finalizamos a nossa correção. Espero que este vídeo tenha incrementado o seu conhecimento e, se assim foi, curta e compartilhe para que ele possa chegar a mais pessoas e considere também inscrever-se no canal. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço e até uma próxima!